Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E vamos ler entre os versículos 25 até o versículo 34. Mateus 5, 6 e 7 estão no contexto do Sermão do Monte. Eles trazem revelações muito diretas a respeito de instruções que o Senhor Jesus dá àquela que seria a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo estaria sendo inaugurada naquele momento, naqueles dias, e o texto, as mensagens do Sermão da Montanha são de profundo caráter a respeito do Evangelho, a respeito da nossa relação com Deus, da nossa postura espiritual. Vamos ler esses versículos 25 até o versículo 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Diga assim, todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Podeis assentar, queridos. O título que Almeida Revista e Atualizada, que é essa versão que eu tenho, deu para estes versículos é Ansiosa Solicitude para a Vida. Mas eu gostaria de trazer um enfoque, trazer uma palavra centrada no seguinte título, fortalecido pelo altar. Diga assim, fortalecidos pelo altar. Nós estamos no altar do Senhor nessa noite, sim ou não? Nós estamos no altar do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos, o apóstolo Paulo, ele mesmo fala na carta aos Coríntios, diz, um tem palavra, outro tem doutrina, outro tem cânticos espirituais. E ele diz, faça tudo isso para a edificação do corpo. Amém? Então nós somos edificados pelo corpo, nós somos edificados pela palavra, nós somos edificados pelos cânticos, nós somos edificados pelo ambiente de adoração, nós somos edificados no momento da oração. Em todos esses momentos, o Senhor utiliza estas oportunidades para trabalhar os nossos corações. Mas antes mesmo de eu passar ao desenvolvimento dessa palavra, eu gostaria de você refletir em alguns questionamentos que eu quero fazer, que eu quero apresentar a você. Vocês já tiveram a sensação de que, mesmo se trabalhassem 24 horas por dia, ainda ficaria coisas para fazer? Alguém que se identifica numa situação como essa, ou já se identificou em algum momento? Já tiveram a sensação de que, por mais que se esforcem, não consegue mudar
coisas que precisam ser mudadas. Você tem essa sensação, vezes por outra, ou talvez você esteja tendo essa sensação, que por mais que você esforce, por mais que você lute, por mais que você empenhe, as coisas parecem que estão do mesmo jeito. Em alguns casos, parece que até estão piorando. Já tiveram a sensação de esgotamento físico, intelectual, emocional e até espiritual, sentir esgotado? Tiveram aquele sentimento de desânimo, que às vezes até impede você de levantar da cama. O dia amanhece, há tanta coisa para fazer, e você olha e está desanimado, não consegue reagir, fica prostrado, fica ali deitado, não tem força, não tem ânimo, não tem disposição, e nem mesmo para se relacionar com as pessoas. Se você pudesse, você trancaria a porta e nunca mais abriria, apagaria as lâmpadas, ficaria no escuro. Na verdade, essas são sensações, e muita gente leva isso realmente a cabo, esse tipo de sentimento. Se fecha, se tranca, às vezes fisicamente, às vezes se tranca emocionalmente, e às vezes se tranca espiritualmente. Se fecha, esgota. Essas sensações, elas são avisos, elas são alarmes, elas são sinais para te informar que as tuas forças são limitadas, amém? O seu conhecimento, a sua capacidade humana não são suficientes para poder dar solução a todas as demandas que estão diante de você. Talvez você, diante de uma circunstância dessa, pense assim: eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa inútil. Tem gente que tem esse tipo de sentimento, inútil, me sinto incapaz, muito fraco. Mas nós precisamos compreender que existem realidades naturais e realidades espirituais que nós precisamos atender com muito cuidado, com muita cautela. Baseado nesse texto que nós lemos do Sermão da Montanha, que Jesus proferiu a uma multidão de pessoas que eu vi, eu quero apresentar a você 3 recomendações. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado 3 recomendações. A primeira delas, e eu entendo que é a mais importante de todas: recarregue-se no altar do Senhor constantemente. Deixa eu repetir: recarregue-se no altar do Senhor constantemente. Eu fui professor durante 30 anos e eu mexi com energia, basicamente com energia, com dispositivos, acumuladores de energia, geradores de energia, transformadores de energia, máquinas elétricas de todos os tipos. Essa era a minha especialidade, foi a minha formação. E uma coisa que eu ensinava para os meus alunos, que eu ensinava para eles, que uma bateria, especialmente essas baterias de carro, que são chamadas baterias chumbo ácido, elas não podem ser descarregadas completamente, nem mesmo descarregada, por exemplo, a 20% da carga, elas não podem. Elas têm que ter uma carga de flutuação ali, idealmente acima de 80%, porque todas as vezes que você abaixa a carga dela, por exemplo, acima da metade, elas entram em estado de falência, elas morrem. Mesmo depois você tentar recarregar, ir lá para a carga rápida, para a carga lenta, não importa que você fica 2 dias, 3 dias carregando ela não vai prestar mais. Talvez você já tenha percebido isso. Você esqueceu o farol ligado, esqueceu ali por um tempo longo, foi lá, a bateria estava arriada, aí você levou para a autoelétrica, tentou, recarregou e nunca mais prestou, você teve que trocar a bateria. Já vivenciou isso? Eu já vivenciei algumas vezes. Então hoje eu nem mais insisto. Descarregou, eu já ligo logo e chamo outra bateria, porque ela vai me deixar na rua e vai me deixar na hora que às vezes é inconveniente. Então eu já ponho outra. Sei que aquela bateria morreu. Mas por que ela morreu? Ela morreu porque se descarregou demais. Ela morreu porque o ciclo de carga, de recarga dela não foi executado. E aí ela morre. Ela vai morrer.
E é por isso que o texto que nós lemos, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E ele está falando de coisas físicas, de coisas seculares. Ele está falando de comida, ele está falando de roupas, de vestes, ele está falando comer, beber, vestir. E ele diz que para resolver estas questões, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando nós deixamos de buscar o reino de Deus, e nesse sentido é buscar no sentido de nos recarregarmos espiritualmente, de nos fortalecermos. Mas pastor, é só espiritualmente? Quer dizer que isso tudo que eu estou sentindo é espiritual? Não, é claro que não. Muitas vezes nós estamos exaustos, porque estamos sobrecarregados, trabalhando demais, há uma carga exagerada sobre nós, demandas que estão sobre nós, demandas físicas, demandas sociais, demandas familiares, demandas do trabalho, da sua carreira, da sua profissão. Mas o que estas coisas então têm a ver com o reino espiritual? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque quando nós deixamos de atentar para a questão espiritual, nós começamos a ter uma incapacidade também de gerir o físico, de gerir o natural. Porque o mundo natural, ele se submete ao mundo espiritual. Precisamos compreender isso como realidade. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina os seus discípulos a orar, dizendo assim, quando vocês orar, dizer: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Quer dizer, vem o reino espiritual sobre o reino humano, sobre o reino carnal, sobre o reino da matéria. Porque reino significa, essa ideia, nesse chamamento, uma disposição para deixar o Senhor nos instruir. Amém? Porque onde há um rei, há determinações, onde há um rei, há ordens expressas. É ele que baliza, é ele que decide, é ele que te orienta. Você serve a um rei, e um rei espiritual. Nós lemos lá em Daniel, se não me engano, no capítulo 3 de Daniel, uma ordem que foi dada por Nabucodonosor, sob influência de alguns inimigos de Daniel. E a ordem era o seguinte: durante 30 dias, ninguém pode pedir nada a ninguém, a nenhum Deus, que não Nabucodonosor. 30 dias. Sabe, queridos, essa ordem não era só para Daniel, era para toda a nação, era para todos os súditos. E certamente a maioria obedeceu, porque a Bíblia só relata o caso de Daniel. Só relata ele como sendo a pessoa que diz que não cumpriu, né? Que não cumpriu. Pode ser que alguém não tenha cumprido e se escondeu, né? Mas Daniel não se escondeu, Daniel não deixou de buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes ao dia Daniel orava? 3 vezes. Orava 3 vezes ao dia. E ele orava com as janelas abertas. E então quer dizer que quem passava na rua conseguia enxergar Daniel orando lá dentro da sua casa, no seu aposento. Irmão, que coisa maravilhosa é quando a nossa vida, o nosso testemunho pode ser visto. Ah, pastor, mas isso aí não é tão maravilhoso assim não. Isso cria um problema muito sério para Daniel. Se ele fecha a janela, ninguém ia ver. Sabe, queridos, o nosso testemunho terá pouca eficiência, terá pouco valor, se as pessoas não puderem ver. Se as pessoas não puderem compartilhar da minha fé, se as pessoas não puderem enxergar a minha relação com Deus, o resultado dessa minha relação com Deus, então que fé é essa? A palavra do Senhor, ele declara, ele determina para os seus apóstolos e depois para aqueles que eles haveriam de conquistar, diz: e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, em Samaria, até os confins da terra, e fazei discípulos. E o que os discípulos de Jesus haveriam de fazer? As mesmas coisas que os apóstolos faziam,
que eram os discípulos de Jesus, seriam testemunhas também na sua família, seriam testemunhas também na sua cidade, seriam testemunhas também no seu trabalho, seriam testemunhas também por onde quer que eles andassem. Na sexta-feira nós tivemos o culto de jovens, e eu quero abrir aqui um parêntese, e eu sei que aqui tem muitos jovens, e eu sou menos jovens, né? Ou sou jovem há mais tempo do que a maioria de vocês, tenho uma experiência de juventude do que vocês, estou sendo jovem há muitos anos, há várias décadas, e eu venho num culto de jovens e não vejo muitos jovens aqui. E eu fico pensando, o que está acontecendo com essa juventude? Aonde estão esses jovens? Por que esses jovens não vêm no culto de jovens? A palavra do Senhor diz, vós sois jovens, a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. Então, quando a palavra de Deus entra na minha vida, eu dou vazão, eu tenho força, eu não me embaraço. As recomendações de Paulo a Timóteo, o seu discípulo e tu, pois, meu filho Timóteo, não se embaraça com as coisas dessa vida, exorte, inste, ensinar, em repreender, instruir. Porque você foi chamado para isso, você foi instruído para isso. Mas como é que eu vou ensinar, instruir, quando eu me omito em buscar instrução que vem da palavra, revelação que vem da palavra? É claro que eu vou ficar assim, sem saber o que responder quando eu for indagado. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter uma resposta para todos aqueles que indagarem a respeito dos motivos da nossa fé. Amém? Precisamos ter uma resposta. Há dois reinos disputando espaços de influência na vida de cada pessoa. Um deles é o reino da carne, um deles é o reino natural, um deles é o reino humano, é o reino do homem. O outro é o reino espiritual, é o reino da vontade de Deus. No primeiro reino, o reino carnal, o reino humano, ele nos leva a fazer a vontade de quem? Da carne. E no reino do Espírito, a quem esse reino nos leva a fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. E eu te pergunto, qual a vontade deve prevalecer na vida do crente, daquele que ama a Deus? A vontade da carne ou a vontade do Espírito? Mas nós saberemos a que reino nós estamos servindo quando nós entendermos qual é a vontade que prevalece sobre a nossa prática, sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Amanhã, segunda-feira, quando esse dia começar, que tipo de preocupações, que tipos de atitude, que tipo de envolvimento eu terei, desde as primeiras horas até a última hora, até o momento de eu me deitar? A que reino eu terei servido amanhã? Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele era um tipo de primeiro-ministro. Daniel era um dos 3 homens mais poderosos do reino da Babilônia. Depois, nesse momento já não era mais o reino da Babilônia. Nesse momento em que esse decreto foi feito, é no reinado de Dario. Então também não é no capítulo 3, é um pouco mais adiante, é mais para o final do livro de Daniel, porque já tinha se passado o reino de Dario, de Nabucodonosor, tinha passado o reino do usurpador do trono, né, e do neto de Nabucodonosor. Já tinha se passado pelo menos 3 reis sobre o trono da Babilônia, e agora estava sob o reinado de Dario. E Daniel também tinha muita influência nesses reinos. Daniel viveu durante 6 reis passaram pelo trono da Babilônia, e Daniel foi influente, Daniel foi decisivo, Daniel impactou cada um desses reis. Dario era um amigo de Daniel. Dario era um rei, né? Ele era persa, ele não era do mesmo povo da Babilônia, né? Ele era persa, era de uma outra nação que invadiu a Babilônia, que tomou o trono e tomou aquela nação toda. Sabe, queridos, eu saberei a quem eu estou servindo quando eu passar pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta, pela sexta, e fazer uma avaliação, um balanço. E nesse balanço eu preciso pesar quanto de investimento eu fiz para o reino espiritual.
Quando chegar no domingo, daqui 7 dias, eu preciso fazer um balanço e perguntar qual foi o investimento que eu fiz no reino espiritual, no reino natural, no reino humano, no reino da carne. Será muito fácil de você pesar, de você medir sim ou não. Trabalhei 5, 6 dias durante a semana, levantei cedo, almocei, tomei café da manhã, jantei, né? Conversei, assisti televisão, assisti filmes, assisti isso, assisti jogo. Fiz tantas coisas, mas tudo isso é reino da carne. Tudo isso é reino natural. Mas no reino espiritual, o reino do Espírito não é carne, o reino do Espírito não é bebida, o reino do Espírito é uma relação com Deus. É uma relação com Deus. Sabe, queridos, muitas dificuldades vão nos enfrentar, nos confrontar, cada dia, para testar exatamente a convicção sobre qual reino eu sirvo. Eu vou enfrentar essas dificuldades. O excesso de trabalho é uma dificuldade que vai me defrontar para definir se eu sirvo ao reino da carne ou se eu sirvo ao reino de Deus. A multidão de projetos, os embaraços da vida, as constantes enfermidades. Você sabia disso? As constantes enfermidades. Tudo isso são demandas dos altares da carne. Pastor, você está dizendo então que até mesmo as enfermidades são demandas de altar, quer dizer, nós servimos a um reino, nós cultuamos esse reino. Nós pensamos, olha, eu preciso ter uma geladeira repleta de alimentos, preciso ter uma geladeira bem surtida, preciso ter carne, preciso ter isso, preciso ter aquilo, porque o meu corpo precisa de vitaminas, proteínas, lipídios, sais minerais e tantas coisas, né? Tem gente entendido disso, né? Fala com propriedade, né? Eu conheço pessoas que até pesa tudo com detalhes, tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de carne, tanto de verdura, tanto de frutas, tudo pesadinho, entende muito bem da gestão do corpo. Mas será que o espírito não precisa de uma gestão? Sabe, queridos, essas dificuldades às vezes vêm para isso. Daniel foi confrontado com uma situação de crise para testar se realmente ele tinha convicção de servir ao reino de Deus. Ele poderia ter feito como a maioria, falar, tudo bem, como é que eu vou enfrentar o decreto do rei? Não dá, eu corro o risco de morrer. Mas sabe, ele enfrenta, sabe por que ele enfrenta? Por uma razão muito simples. 30 dias era tempo demais para se passar sem orar. 30 dias era tempo demais para ele passar sem buscar o altar do Senhor, sem se revestir da graça. Depois de 30 dias ele estaria morto espiritualmente. Não, mas ele estaria vivo materialmente, estaria vivo na carne. Quem diz isso para você? Você acha que uma vez que ele tivesse despido daquilo que protegeu ele durante décadas e décadas na Babilônia, ele não seria morto pelos seus inimigos? Será que ele não seria caçado implacavelmente? Os adversários, os inimigos dele, não teriam matado ele? É claro que teria matado. Eles tinham ódio, sempre foi Deus que o protegeu, sempre foi a presença do Espírito de Deus que o socorreu em todas as circunstâncias, então sempre é Deus. Eu estou aqui hoje pregando nesse púlpito porque Deus me trouxe até aqui. Eu poderia ter morrido mais de uma vez, certamente poderia ter morrido várias vezes durante a minha vida. Quantas situações de vida e morte eu passei, em que eu escapei por um triz. Então era a mão de Deus dizendo, filho, você tem que ir, porque eu tenho obra contigo, eu tenho um ministério na sua vida, eu tenho propósito na sua vida. Então é a graça do Senhor, é o reino do Espírito que me trouxe até aqui, até esse dia. E eu louvo a Deus por isto. E eu glorifico ao Senhor por isso. No Salmos número 16, versículo 4, diz assim, muitas serão as penas daqueles que trocam a Deus, o Senhor, por outros deuses. Muitas serão as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Sabe, querido, às vezes nós ficamos pensando que nós só vamos trocar o Senhor por outro Deus quando nós estivermos praticando a idolatria. Quando a gente sair da igreja
evangélica, da igreja Assembleia de Deus, da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja metodista, e ir lá para a Umbanda, para o Candomblé, e servir a idolatria. A gente fica pensando nisso. Mas na verdade há muitas maneiras de nós trocarmos Deus. Aqui fala trocar, né? O que significa isso? É tirar aquilo que pertence a Deus e colocar outra coisa no lugar. Porque essa foi a proposta para Daniel, foi a proposta para todos. Olha, em vez de você relacionar com Deus, em vez de você orar a Deus, vocês vão pedir para o rei. É para o rei que vocês têm que pedir. Isso não é trocar? Aquilo que Daniel deveria fazer e que ele fazia cotidianamente, 3 vezes ao dia, agora ele não poderia fazer mais porque ele teria que se reverenciar ao rei, teria que se apresentar a Nabucodonosor. Mas até onde foi o reino de Nabucodonosor? Nabucodonosor partiu daquela e partiu para uma outra, e Daniel continuou vivo. Sabe por quê? Porque Daniel não trocou. Daniel não abriu mão do espiritual. Eu estou trocando o Senhor por outros deuses quando pessoas, atividades dominam a minha atenção. Há várias formas de trocar Deus por outros deuses. Há pessoas que se tornam Deus na vida de outras pessoas. Filho às vezes se torna Deus. Tem mulheres que são muito espirituais, têm ministério, têm uma obra, têm um chamado de Deus, e de repente elas casam e aí já não servem mais a Deus. Porque o marido diz: você não vai servir. Né? Tem pessoas que servem muito a Deus enquanto estão desempregadas, mas aí arrumam um emprego que deveria ser uma bênção, deveria ser motivo para louvar e adorar a Deus, mas não vai mais servir a Deus porque trocou o trabalho, trocou Deus pelo trabalho. E aí não basta um trabalho, não basta um emprego, tem que ser 2, tem que ser 3, tem que ser 4, tem que ser 4 empregos. Aí ele fica procurando: olha, eu tenho meia hora aqui no sábado à noite, então eu acho que eu posso ainda assumir um compromisso com essa meia hora. E para Deus ele não tem mais tempo. Eu já contei essa história e vale sempre a pena lembrar. Tinha um irmão aqui na igreja, obreiro da igreja, um dia ele chegou e disse: pastor, eu comprei um apartamento e agora mobiliei esse apartamento, estou devendo e agora eu tenho que trabalhar, pastor, olha, eu tenho que fazer bico. Ele já tinha um emprego público, mas aí ele tinha que fazer o tal dos bicos, e eu não vou poder vir na igreja pelo menos uns 3 meses. Eu falei: meu irmão, você não tem 3 meses para você se dedicar só ao seu emprego, porque daqui 3 meses você não será crente mais, daqui 3 meses você não terá mais relação espiritual. Ele: não, pastor, eu vou estar na igreja, é 3 meses só, pastor. Mas era 90 dias, irmãos, era 3 vezes mais do que a proposta dos inimigos de Daniel, 3 vezes mais. É claro que ele não conseguiria se levantar mais. Ele se levantou? Nunca mais. Muitas vezes ele tentou, muitas vezes ele procurou, vinha um dia, vinha um domingo, passava mais vários domingos sem vir, depois vinha 2 meses depois vinha mais 3 meses depois por fim não veio mais. E de vez em quando, às vezes ele ainda mandou uma mensagem: pastor, eu estou com saudade de você. Ele falou: tá nada, se tiver saudade você vir aqui, você sabe onde a gente está, não é? Você sabe onde nós estamos no mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus, nos encontrando, sendo corpo um com os outros, conectados, unidos na palavra. Sabe, queridos, eu troco Deus por outro Deus, eu troco o Senhor por outro Deus quando eu deixo de depender do Senhor. Quando as minhas decisões são decisões minhas, da minha inteligência, da minha capacidade. Para que Deus? Para que perguntar para o Senhor? Por que consultar o Senhor? Sabe, eu me alegro muito, eu percebo assim, me inspira muito Davi, um homem de guerra, um general valente, um homem determinado, que derrubava gigantes. Ele sequestra as mulheres, as crianças, os filhos de Davi, dos seus guerreiros, e Davi ainda vai perguntar para o Senhor: Senhor, por acaso eu devo ir atrás dos amalequitas? Primeira pergunta. Segunda pergunta: se eu for, o Senhor dará vitória? E eu trarei a minha mulher, as nossas mulheres, os nossos filhos e os nossos bens de volta? O Senhor responde: vá, eu darei vitória e vocês vão trazer tudo de volta. Quantos de nós teríamos
perdido tempo, entre aspas, em ficar perguntando para Deus. É óbvio que eu tenho que ir atrás. Muitos pensariam, é claro que eu tenho que ir atrás. Sequestrou meus filhos, sequestrou minha mulher, pega logo as armas e vamos correr atrás. Mas Davi não. Davi pergunta para Deus. Significa que Davi dependia de Deus. Jacó, antes de encontrar Esaú, desce ao vale de Jaboque e passa uma noite inteira orando, clamando ao Senhor e pedindo misericórdia, pedindo direção de Deus. E sabe o que acontece? Deus responde. E Deus responde muito mais do que a necessidade imediata de Jacó, que era de não ser morto. Era de sobreviver à ira do seu irmão Esaú, mas Deus ainda muda a história de Jacó para a eternidade, para centenas de anos, milhares de anos depois, para até o dia de hoje, e diz: você não será mais Jacó, mas você será Israel. Mas sem antes de Jacó prevalecer, lutou contra o anjo do Senhor, prevaleceu durante uma noite toda. Sabe, queridos, a igreja de Antioquia tinha a comissão dada por Cristo para evangelizar, para pregar, mas sabe, a Bíblia diz que eles reunindo, jejuando e orando, pediram ao Espírito Santo: a quem nós vamos enviar? Aí o Espírito Santo diz: envia-me Paulo e Barnabé. Isso é direção de Deus, isso é dependência de Deus, isso é colocar o Senhor no trono das nossas vidas, no trono aonde é o lugar dele na igreja. Eu troco o Senhor por outro Deus quando o que eu quero tem mais importância do que o que o Senhor quer. Pastor, eu nem sei o que Deus quer. Isso é sinal que você já trocou há muito tempo e nem percebeu. Se você nem sabe o que Deus quer para a sua vida, se você nem sabe o que Deus quer para o seu ministério, se você nem mesmo sabe o que Deus quer para a sua família, quais são os planos de Deus para a sua família, então é sinal que ele está tão esquecido, está tão abandonado. Você está vivendo tanto num reino da carne. E observa que eu não estou falando que é um reino de pecado, não estou falando disso não. Estou falando o reino da carne, o reino das coisas naturais. Nós nascemos seres naturais, amém? Nós nascemos seres naturais, mas nós nos tornamos seres espirituais. Nós não nascemos seres espirituais, nós nos tornamos ser espiritual. Nós nos tornamos quando nós abraçamos a fé, quando nós convidamos a presença do Espírito. Ele diz: eis que estou à porta e bato, quer dizer que ele está do lado de fora. Mas num determinado momento ele bate e diz: abra a porta, porque eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer parte da sua mesa, eu quero sentar na sua mesa, eu quero deitar na sua cama. Esta semana eu trouxe uma palavra falando daquelas palavras pequenas, curtas, de 4 minutos e meio, falando sobre a história de Zaqueu. E como Jesus disse assim: Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe, queridos, Jesus ele não passa por acaso. Jesus não abana a mão e diz assim: olha, como é que vai? Tudo bem? Como é que está lá na sua casa? Tudo bem? Como é que está com os seus filhos? Como é que está o seu casamento? Não, ele quer entrar na sua casa, ele quer comer, sentar na sua mesa, comer do seu pão, e mais ainda, ele quer dormir lá. É isso que ele faz, é isso que ele quer fazer. Ele quer participar da minha vida, ele quer participar do meu momento de intimidade. Em segundo lugar, não se esqueça da justiça. Esse é o segundo. Eu disse que o primeiro é o quê, queridos? Recarregue no trono de Deus. Busque em primeiro lugar, se aproxime de Deus. Mas antes de falar sobre a justiça, eu quero dizer que isso é real. Quantas vezes a gente se sente cansado? Eu me sinto assim também. Me sinto exausto espiritualmente. Dias desses, algumas semanas atrás, eu estava me sentindo assim. Já há algum tempo, já estava me sentindo assim, abatido, fragilizado no meu entendimento, na minha capacidade de percepção de muitas coisas espirituais, especialmente coisas concernente à obra, ao meu ministério, à igreja, vendo às vezes os cultos tão esvaziados. E quando essas coisas acontecem na vida de um pastor,
a responsabilidade de um pastor, a primeira coisa que ele começa a indagar: bem, eu estou errando em alguma coisa, onde é que está o meu erro? Onde está a minha falha? Onde é que está o meu pecado? E comecei a fazer tantas indagações, e as respostas não vinham, parece que não vinham. E aí a minha oração começou a ficar fragilizada, a minha oração começou a ficar cheia de dúvidas, cheios de incerteza, cheio de falta de atitude. E numa dessas noites em especiais eu estava muito angustiado, e eu deitei para dormir, praticamente não dormi nada, acordei, levantei, e aí eu comecei a orar, e estava sem força para fazer aquela oração de fé, aquela oração que determina, aquela oração que arranca o inimigo do seu lugar, da sua posição de batalha. E eu fiz a oração com o Senhor: Senhor, a gente precisa de resolver essa situação. Não dá. Eu não posso fazer nada se eu não tiver convicção da minha posição no reino, da minha posição no corpo, da minha posição no ministério. E eu disse: Senhor, se eu estou em pecado, então o Senhor vai falar comigo, é agora. E o Senhor vai dizer claramente, não pode ser em segundas palavras não, tem que ser direto. O Senhor tem que dizer: eu estou em pecado, Senhor, estou pecando, eu sou o problema, eu estou em pecado, é por isso. Que às vezes eu sinto que a igreja está tão apática, tão fria, tão desanimada. E eu abri a Bíblia e falei: o Senhor vai falar. E aonde eu apontar, é esse o versículo, o Senhor vai falar. Interessante que eu não estava com nenhuma Bíblia em português, tinha uma Bíblia que eu ganhei lá na Escócia quando eu estive lá. E eu abri e apontei para um versículo, era Isaías capítulo 64, versículo 5. Deu para entender mais ou menos o que estava lá, porque o inglês da Escócia é um pouco diferente, né? E aí eu peguei o celular e abri, e a resposta estava lá. No único versículo diz assim: sou eu que justifico, sou eu que lanço fora as tuas transgressões, e do teu pecado eu não me lembro. Então eu fechei a Bíblia naquele momento. Eu disse: sou eu que apago, eu mesmo, diz o Senhor, que apago as tuas transgressões, e do teu pecado eu não me lembro. Então eu disse: não tem como, Senhor, ser mais claro e explícito. Sabe o que mudou na minha vida? A partir daquele momento eu levantei numa oração cheia de autoridade, cheia de confiança, cheia de postura. Sabe, quando a gente fica orando de cabeça baixa, quando a gente fica se sentindo culpado, quando a gente fica se sentindo fragilizado: eu acho que eu sou errado, eu acho que Deus não me usa, eu acho que Deus não me vê, eu acho que Deus não me enxerga. Sabe, queridos, a gente começa a não ter capacidade de fazer mais nada, a gente se entrega à tristeza, se entrega ao desânimo, o inimigo dá um fungado e a gente já sai correndo, porque a gente não consegue enfrentá-lo. E é por isso que Joel capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz assim: olha, vocês, transforme as vossas enxadas em espadas, transforme as vossas foices em lanças, e diga ao fraco: eu sou forte. Sabe, queridos, enquanto nós ficamos lamentando: eu estou fraco, nós não conseguiremos enfrentar o nosso inimigo. Precisamos nos fortalecer no altar do Senhor. É no altar do Senhor que nós nos fortalecemos. Ontem eu saí de casa para ir para Anápolis, para participar pelo menos de um dia da nossa convenção, da SEAD, e saí pela manhã. Eu não cheguei lá muito cedo, estava fisicamente sentindo cansado, então foi um pouquinho mais tarde, mas tive a oportunidade de ouvir 3 mensagens durante o sábado, 3, uma na parte da manhã, 2 na parte da tarde. Irmãos, como eu fui fortalecido naquelas mensagens, como aquelas mensagens impactou a minha vida. Às vezes o meu coração parecia que estava sendo quebrado, às vezes eu sentia aquela compulsão de chorar, porque o Espírito de Deus estava trabalhando no meu coração, estava ministrando ao meu coração, e eu disse: como foi bom eu ter vindo aqui. E eu lembrei de Davi dizendo assim: olha, foi bom para mim ter me aproximado de Deus, como foi bom ter me aproximado de Deus. E eu saí dali renovado na noite de ontem, no dia de ontem, saí de lá fortalecido, cheguei em casa fortalecido. Sabe, às vezes não é fácil. Quinta-feira nós tivemos culto aqui,
Sexta-feira nós tivemos culto aqui. Sábado eu tive o dia inteiro na igreja, sentado nos bancos duros como esse, de cedo até de noite, até a noitinha. Depois, domingo, viemos para cá, hoje cedo, tive uma escola bíblica dominical. Durante a tarde fiquei meditando na palavra para trazer à igreja e hoje nós estamos aqui. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu me sinto fortalecido. Eu me sinto sustentado. Eu creio que o nosso tempo se esgotou. Gostaria de ficar com vocês mais tempo, mas não quero abusar da disposição de vocês. Não quero. Tem mais 2 coisas para falar, 2 pontos, mas já são 9h05. Eu quero orar com você, amém? E eu quero orar com você, quero pedir a você que fique de pé. Eu quero concluir essa palavra dizendo sobre uma última recomendação. Recomendação do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: revestivos da espada, da couraça do Espírito. Coloca o capacete da salvação, coloca o cinturão da justiça, empunhe o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados malignos. E depois ele conclui: e depois que você fizer tudo isso, fica firme. Depois de você ter feito tudo isso, fica firme. Eu quero orar por aquelas pessoas